Olá a todos e todas, meu nome é Denilton Gabriel, eu sou da Universidade Estadual do Paraná, do programa de pós-graduação em História Pública, e é um prazer estar aqui nessa jornada para falar um pouco a respeito do padre jesuíta João Daniel enquanto um agente, né, ou um fio condutor e uma possibilidade de educação ambiental na perspectiva histórica. Bom, o padre jesuíta João Daniel, ele esteve na região amazônica ali no final do século XVIII, né? Entre os anos de 1742 e 1756 aproximadamente, tá? E durante esses anos de vivência na região, ele conseguiu conhecer, né, vários aspectos da fauna e da flora, e quando ele é expulso da região por conta das ações do Marquês de Pombal, né, das políticas que o Marquês de Pombal toma durante a sua administração reformista, ele vai preso, né, e enquanto preso, ele escreve a partir da sua memória sobre a região, né? A sua obra tem dois volumes, né? Dois volumes extensos. Na primeira obra ele tem a preocupação de fazer um levantamento a respeito da fauna e da flora. Ele explica sobre as plantas, sobre as árvores, sobre os alimentos da região, sobre os animais da região, aqueles animais que já estavam domesticados, animais que eram selvagens. Ele tem essa preocupação. E essa preocupação, né, esse detalhe que ele vai trazendo, demonstra a sua relação com o pensamento científico iluminista que está despontando, né, nesse contexto. Né? Ele consegue demonstrar com esses apontamentos o que ele já havia tomado do conhecimento, que ele já havia se relacionado com o naturalismo, né, com a botânica, por exemplo. Né? E no segundo volume, a preocupação que ele tem, né, o debate que ele traz no segundo volume é novas proposições de trabalho e relação com a natureza na região. Né? Ele pensa, portanto, ele fala sobre formas que ele entendia que levariam a melhor exploração da natureza na região. Né? Uma melhor relação entre os indivíduos com a natureza ali. É necessário a gente entender que nessa dinâmica que o padre ele está inserido, os jesuítas eles também estão tentando se mostrar como pessoas intelectuais, da intelectualidade, da reflexão, pessoas da ciência, né? Homens da ciência. Então, o padre João Daniel ele também quer, né? Ele também tem esse interesse em mostrar melhores formas do que as formas como os colonos vinham explorando a região, né? A região ela vinha de um momento difícil, né? de dificuldade econômica. E para ele, a solução estava na melhor exploração da natureza, na melhor relação com a natureza. Né? E aí a gente tem os métodos do João Daniel para uma educação pensada para a prosperidade agrícola da região. Né? Isso principalmente com ele entendendo que a riqueza da região era a própria natureza. A própria natureza ou a própria fertilidade da região, né? A variedade, né? O que hoje nós entendemos como a biodiversidade ali da região, né? E quando a gente pensa todo esse contexto a partir da história pública ambiental, a gente tem algumas preocupações, algumas inquietações. Dentro da perspectiva da história pública, a gente tem como preocupação principal trazer o público
para esse debate e também trazer esse debate para o público. Ou seja, a gente quer relacionar o que o João Daniel pensou lá no século XVIII com o que o público tem pensado também no século XXI. Né? É dessa forma que ele desponta como um fio condutor que nos permite pensar uma educação ambiental na perspectiva histórica. Né? E quando a gente considera a história ambiental para a nossa discussão, a gente consegue perceber que sujeitos e o meio natural estabelecem relações de trocas profundas. Né? Não é só o meio que atua no sujeito, da mesma forma que não é só o sujeito que atua no meio. Né? Existe uma dinâmica profunda de troca entre esses sujeitos. Existe uma dinâmica que faz com que o sujeito se transforme ao passo que transforma a natureza, né? Ou que a natureza seja transformada enquanto o indivíduo se transforma. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, as questões do antropoceno, né? Que tem sido bastante debatida nessas últimas décadas, a gente vai ver como que cada vez mais nós das ciências humanas e sociais temos tentado demonstrar que o meio também interfere no sujeito. É claro, evitamos com qualquer tipo de determinismo. Né? Não vamos falar que o sujeito ele vai ser determinado pelo meio, mas o meio influencia também na formação do sujeito, do indivíduo. Então, quando nós consideramos uma história pública ambiental, nós estamos trazendo para o debate a preocupação ambiental e com o público, certo? E qual que é, então, a ferramenta que nós temos utilizado para fazer, né, todas essas articulações? A ferramenta que nós temos utilizado é o Instagram. Né? Essa rede social surgiu com objetivos mais específicos de armazenamento de imagens e vídeos. Entretanto, ela é, né, atualmente uma das formas principais em que os sujeitos, as pessoas têm utilizado para se informar, né? Informar a respeito de política, a respeito de, enfim, diversos assuntos, e dentro desses assuntos entram as relações climáticas, mudanças climáticas, por exemplo, e aqui para o nosso interesse a região amazônica também é apresentada para o debate. Então, através da rede social Instagram, a gente tem pensado uma educação ambiental na perspectiva histórica. Né? O que a gente quer dizer quando nós falamos de uma educação ambiental na perspectiva histórica? Nós queremos dizer que a contribuição principal que a história pode trazer para a educação ambiental é a noção de longa duração. Né? Ou seja, aquelas preocupações que, por exemplo, estiveram com o João Daniel no século XVIII, que ainda estão com a gente no século XXI, são exemplos de debates de longa duração. Né? Então, se o João Daniel debateu lá a respeito do melhor cultivo, a melhor forma de cultivar a terra, e hoje nós debatemos ainda a respeito sobre isso, a gente está diante de uma questão de longa duração. Né? E na perspectiva da educação ambiental, nós conseguimos trazer essas problemáticas para o público no Instagram, certo? Então, nosso objetivo tem sido esse, através dos elementos que nós conseguimos observar no documento de produção do João Daniel, nós conseguimos pensar e estabelecer relações entre momentos do século XVIII, preocupações do século XVIII com preocupações do século XXI, claro, sem evitando qualquer anacronismo, né? Mas entendendo que existem esses elementos que estão na longa duração e que nós podemos explorar na educação ambiental para que interesse cada vez mais
integre cada vez mais o público, né? Dessa forma, quando nós trazemos esses documentos de longa duração, esses documentos com preocupações de longa duração, como é o caso da obra do João Daniel, para o público, apresentamos para o público algum excerto, algum trecho, o público também tem a capacidade de refletir sobre aquilo e nos dar um retorno, ou seja, o público também participa desse processo de construção de um conhecimento. Então nós não só apresentamos para o público um conhecimento pronto, nós temos a preocupação de que esse público também participe da construção do conhecimento, como através de comentários, por exemplo, né? Através do compartilhamento, né? Através dessas formas de interação que a plataforma Instagram permite para a gente. Bom, o que eu gostaria de ter debatido com vocês hoje era isso. As ideias que eu queria apresentar para vocês hoje eram essas, tá? Agradeço muito a você que assistiu esse vídeo, que acompanhou essa comunicação. Muito obrigado. Tchau.